Olá, boa noite. Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início a mais uma super aula. Sejam então muito bem-vindos. O meu nome é Filomena Paes, sou médica, estomatologista, com especialidade em ortodontia e resolvo casos de ortodontia há mais de 25 anos. Hoje o tema da nossa aula é Domina os elásticos e domina a ortodontia. Durante esta aula vamos analisar o porquê de serem usados elásticos, qual a diferença que fazem, quando devem ser usados. Se tens dúvidas sobre que elásticos usar e quando os usar, esta aula é para ti. Que tipos de elásticos usamos? Quais são os mais frequentes? Em que situações? Em que classes? Podemos usar elásticos para tentar resolver classes 1, 2 ou 3. Mas os elásticos que usamos para melhorar a classe é no sentido anteroposterior. Mas podemos usar elásticos também para melhorar ou para resolver problemas que tenhamos no sentido transversal, para descruzar dentes, ou também no sentido vertical, para encerrar algumas mordidas abertas. Então, em Portugal, as classes mais frequentes que temos são classes 1. E frequentemente estes pacientes com classe 1 que nos aparecem surgem porque têm apinhamentos dentários e querem resolver esses apinhamentos dentários. Também há classe 1 com diastemas, mas não são tão frequentes. Nos casos de classes 1, vamos utilizar essencialmente elásticos verticais e não anteroposteriores, não é? Porque já temos a tal classe 1. E vamos usar elásticos verticais essencialmente na fase de detalhes e acabamentos para um melhor assentamento da mordida, para melhorar a intercuspidação. E pode ser usado já numa fase final com arco braida também, por exemplo. Que elásticos verticais são estes? São elásticos triangulares entre o canino superior e o canino inferior e o quarto inferior, em triângulo, portanto. Exemplo de utilização de elásticos aqui podem ser uns 316 Impala. Por exemplo, em casos em que tenhamos mordidas abertas, estamos a falar na mesma no sentido vertical, e que também pode ser numa classe 1, podem ser utilizados elásticos anteriores em retângulo, de maneira a aproximar os incisivos superiores dos inferiores. Podes colocar kobayashis nos incisivos que vão receber os elásticos e que podem englobar só os 2 incisivos centrais superiores e os 4 incisivos inferiores, ou então todos os incisivos, os 4 superiores e os 4 inferiores. Aqui costumo usar elásticos Muse-Alce. Geralmente a colaboração aqui é feita durante a noite, porque raros são os pacientes que concordam em usar estes elásticos também durante o dia. Mas às vezes, começando por usar só à noite, eles acabam por usá-los também durante o dia e são eficazes. Lembrar que devemos fazer controles radiográficos periodicamente. Não nos podemos esquecer de reavaliar extrusões dentárias, verificar se há reabsorções, principalmente se estamos em fases de arcos retangulares, arcos pesados. Outros elásticos que podemos usar nas classes 1 podem ser elásticos para descruzar dentes que estejam cruzados. Então, estamos aqui a resolver umas mordidas cruzadas com elásticos intermaxilares. Como é que vamos fazer? Vamos colar um botão em palatino do dente superior, que está cruzado, e para encaixar em um elástico, vai ser o nosso paciente que vai colocar, e até ao gancho do molar inferior, se estivermos a falar de molares, ou do premolar ou do canino do dente que esteja
cruzado. Temos que explicar e exemplificar que a colocação dos elásticos, como é que tem que ser feita, tem que ser de posterior para anterior, de um lado e do outro, se for caso disso. E explicar que é muito importante que estes elásticos estejam a atuar durante 24 horas. Só devem ser retirados para comer, para lavar os dentes. E considerando que todos os elásticos vão perdendo o efeito ao longo do dia, ao longo do tempo em que vão estando dentro da cavidade oral, eles devem ser substituídos. Em vez de ser de 24 a 24 horas, deve ser de 12 em 12 ou mesmo de 8 em 8. Lembremos que 10% da população tem mordidas cruzadas. E nas consultas de ortodontia, próximo de 30% dos nossos pacientes têm mordidas cruzadas. Portanto, podemos resolver alguns dentes cruzados com elásticos para descruzar dentes. Também se podem resolver de outras maneiras, mas esta é uma das formas. E quando a inclinação for favorável a esta utilização dos elásticos, ou seja, quando depois de descruzado o dente, ele ficar com a inclinação que é suposto, com a inclinação correta. E o que é que temos que informar os nossos pacientes? Quem são os nossos pacientes candidatos à utilização destes elásticos? Têm que ser pacientes que têm que ser colaborantes, têm que querer fazer o tratamento, porque levarem pacotes de elásticos para casa e esquecerem-se de os colocar, não vai resolver a alteração oclusal que eles têm. Podem eventualmente não querer usar porque isto ficou a doer, tenho aqui umas moinhas e agora tinha uma festa, depois no outro dia tinha um exame, depois tinha que estudar. Portanto, podemos sempre dizer que podem fazer algum tipo de analgésico e que isto é só numa fase inicial, que depois com a rotina deixa de haver dor ou desconforto. Outra coisa que temos que estar atentos é que podem ser necessários colocar levantes de mordida, ou muitas vezes é necessário, para conseguirmos estabelecer uma desoclusão e assim facilitar o descruzamento dos dentes. Pode ser, por exemplo, em sétimos, para evitar traumatismos oclusais, para evitar que haja dentes com mobilidade e que por isso provocam alguma dor. Outro tipo de maloclusão que é frequente entre nós são as classes 2. E também aqui usamos muito elásticos intermaxilares. Os elásticos de classes 2 são tipicamente usados entre caninos superiores e molares inferiores. Estes elásticos vão provocar como que um avanço dos dentes inferiores, uma vestibulização dos incisivos inferiores, por isso é importante vermos qual é a posição que os incisivos inferiores têm cefalometricamente. Portanto, o IMPA é um valor a observar. Temos que ver qual é a posição do 1 ao plano mandibular. Perceber se este valor está aumentado, se ele pode vestibilizar, se a sínfise o permite, se o perfil vai ficar melhorado, perfil mole também, e se não vai haver uma extrusão exagerada desse dente, uma vestibulização exagerada desses incisivos inferiores. O impacto na maxila com elásticos de classe 2 não será tão marcado em pacientes que têm classes 2 essencialmente à custa da alteração ser na maxila. Portanto, se a causa for uma mandíbula curta ou retruída, o efeito dos elásticos de classe 2 vai-se notar mais, mas pode eventualmente a mandíbula ser demasiadamente curta e o tratamento ter que ser cirúrgico mesmo. Se a causa da classe 2 for uma maxila grande, se houver uma incompetência labial com um overjet marcado, devemos essencialmente agir sobre a maxila. E como? Não tanto pelo uso de elásticos, mas pela extração de premolares superiores, por exemplo. Focar na importância que é resolver este para-choques da face é muito importante para explicar aos pais que deve ser o nariz o primeiro para-choques da face e não os dentes, não os incisivos superiores a ampararem as quedas,
Estas crianças, quando caem nos skates, nas bicicletas, nos patins, nas correrias, nas brincadeiras, têm maior probabilidade de fraturarem os incisivos superiores ou de os avulsionarem, mais do que as outras crianças. E vão ter depois para toda a vida uma maior dificuldade em sorrir, vão ser pessoas que são mais vítimas de bullying, vão ser pessoas adultos, tímidos, com dificuldades de relacionamento, terem bons empregos, uma boa autoestima, porque são pessoas que não sorriem. Resumindo, independentemente da idade de qualquer criança, se o overjet está aumentado, é para intervir, não esperar. Estando aqui indicadas as extrações de quartos, por exemplo, na mecânica de encerramento de espaços, posso usar elásticos. Por exemplo, vamos usar os tais elásticos de classe 2, mas se estiver a ficar assimétrico o encerramento do espaço, se estiver a ficar de um lado classe 2, vou usar elásticos de classe 2. Se estiver do outro lado a ficar classe 3, vou usar do outro lado um elástico de classe 3. E vamos reavaliando. Então, se vamos usar elásticos de classe 2, vai haver, secundariamente ou acessoriamente, uma tendência a palatinizarem os incisivos superiores. Vai haver uma ligeira distalização da arcada superior e uma ligeira retrusão do lábio superior, portanto, das partes moles, que vão de acordo à palatinização dos incisivos superiores, que vão extruir também e que, portanto, se houver já um sorriso gengival, ele vai ficar aumentado. Na arcada inferior, vai haver uma vestibulização dos incisivos inferiores, a arcada inferior vai mesializar e vai haver uma extrusão molar e uma alteração também no perfil mole, no lábio inferior. Se não queremos que os incisivos superiores palatinizem mais, porque podemos até querer que isso seja vantajoso para o nosso caso, mas se não quisermos que os incisivos superiores palatinizem mais, ou vamos usar brackets com um torque maior, com alto torque, pode ser uma prescrição MBT, que pode ser desde o início ou que pode ser colocado mais para diante. Portanto, isto e ou torque vestibular nestes dentes anteriores que vamos aplicar nos arcos retangulares de aço. Casos de classe 3 são menos frequentes entre nós. Parte delas são cirúrgicas se a face não é agradável, muitas vezes por terem mandíbulas excessivamente longas. As mandíbulas, quando são grandes, são habitualmente em altura, em comprimento, em largura, portanto, em todas as dimensões do espaço. E muitas vezes não é possível camuflar esta diferença em relação à maxila. E são faces que não são agradáveis e que os próprios querem fazer as cirurgias. Não havendo assim uma discrepância tão grande e não havendo um desgosto com aquela face, podem sempre camuflar estas alterações destas classes 3. E como é que é possível? O que é que se pode fazer? Podem-se usar então os tais elásticos classe 3, que tipicamente de canino inferior até ao molar superior. Também se pode pensar, principalmente se houver um apinhamento inferior, ponderar a extração de premolares inferiores, mas aqui também só se a cefalometria o permitir. Se a sínfise o permitir, porque senão os incisivos inferiores podem já estar compensados, inclinados para lingual, e depois, se nós vamos agravar essa inclinação, podemos ficar com as raízes expostas e não é isso que nós queremos. Portanto, casos assim borderline ou em que vamos ultrapassar os limites fisiológicos, não devem ser efetuados, devem ser considerados cirúrgicos. É claro que há sempre também a possibilidade dos microimplantes. Portanto, podendo melhorar o perfil, se nós conseguimos fazer as extrações
fechar aquele espaço, resolver aquele apinhamento, este perfil ficará melhor e ficará menos acentuada a concavidade. Vamos agora falar de brackets autoligáveis e de elásticos na filosofia autoligável. No caso de termos apinhamentos marcados e de irmos fazer extrações em casos de classes 1, devemos usar super torque nas brackets dos caninos. No caso das classes 2, para contrariar as forças dos elásticos que vamos utilizar entre os caninos superiores e os molares inferiores, devemos nos incisivos superiores usar um alto torque, como já tínhamos há bocadinho falado. Portanto, casos com extração requerem sempre alto torque para contrariar a força dos elásticos, porque ao fechar os espaços perde-se sempre torque. Então, selecionar brackets com alto torque. Os incisivos inferiores podem ser torque standard ou baixo torque. Portanto, se nós tivermos uma classe 2, pelo menos os incisivos centrais superiores devem ter um super torque, mesmo que os laterais tenham um torque standard. E os inferiores são baixo torque. Por vezes temos que abrir espaços com molas, se tivermos ali apinhamentos e não formos fazer extrações. E quando pomos as molas, quando colocamos as molas, vai haver vestibulização do dente adjacente. Como é que podemos evitar esta vestibulização? É colocando uma bracket de baixo torque nesse dente adjacente. Em todos os casos autoligáveis, o que está indicado é utilizar elásticos desde o início. Também elásticos de classe 2. Em casos de sobremordidas, devemos sempre, logo desde o início, fazer desoclusões, portanto levantes de mordida, e elásticos verticais, os que são desde o início, com arcos ainda muito leves, são aqueles de 2 onças. Então, nas classes 2, temos que avaliar o perfil para pensar em fazer extrações ou não. E como é que vamos avaliar o perfil? Em relação ao ângulo nasolabial, que, considerando que o normal é entre 85 e 110 graus, devemos evitar extrações se o ângulo já for muito obtuso, se já for maior do que os 105, 110 graus. Damon disse que extract for the face, not for the space. Portanto, se a face estiver contra o fazer extrações, devemos optar por outra opção. Nas classes 3, também a avaliação do perfil é de extrema importância. Pode estar indicada uma disjunção. Em caso de adultos, podemos utilizar os tais elásticos para descruzar os dentes. Logo na primeira consulta, podemos colocar os botões palatinos nos dentes superiores para os elásticos, que vão desde palatino, os elásticos vão desde palatino, por exemplo, dos quartos, dos quintos, dos sextos, aqueles que estiverem cruzados, até vestibular dos inferiores. Como estamos numa fase inicial, temos arcos 0,13 ou 0,14, vamos usar os tais elásticos de 2 onças, que são quail, parrot, são habitualmente 3,16 ou 5,16, são habitualmente com nomes de aves, são galinholas ou parrot é papagaio, perdigoto, perdiz, é tudo dentro do jardim zoológico, que são os animais mais pequenos. Não? Se houver mordidas cruzadas, é então indispensável fazer os levantes de mordida logo na primeira consulta. E os levantes são anteriores ou são posteriores? Isto temos que ver como é o perfil, o que é que vamos pretender melhorar, como é que é o sorriso. É mais benéfico extruir o setor anterior ou posterior. Se houver uma mordida aberta anterior, vamos tentar intruir setores posteriores. Não esquecer que nós podemos conseguir fechar a tal mordida aberta anterior, mas temos que verificar os hábitos, porque se eles se mantiverem, nós depois de tirarmos os aparelhos, a força do hábito vai ser maior e, por exemplo,
um dos casos que temos que vai provocar recidivas é a língua. Portanto, temos que arranjar espaço para que a língua se posicione corretamente, para que depois de tirarmos os aparelhos não haja recidivas. Portanto, as extrações, quanto mais posteriores forem, mais impacto vão ter anteriormente, ou seja, um pequeno grau, por exemplo, um grau de, em relação à dimensão vertical, é como a tesoura, abre a tesoura, um grau posteriormente vai ter um impacto de 3 graus na região anterior. Portanto, uma extração na região posterior vai baixar bastante mais a mordida do que vai ter um impacto maior na altura facial anterior do que se for uma extração mais à frente. Os casos de apinhamento que não têm indicação para extrações, vamos resolvê-los ampliando os espaços, não é? Com a maior amplitude das arcadas ou fazendo strippings, portanto IPR. Em casos de apinhamento de incisivos inferiores, mesmo fazendo IPRs, pode estar indicado incliná-los para lingual. E isso pode-se conseguir também colocando uma cadeia elástica sobre as brackets. Então, recapitulando os elásticos a utilizar. Em arcos redondos, aqueles arcos iniciais, começamos por elásticos pequenos, de 2 onças, são os coelho, por exemplo, ou os parrot, são 3,16 ou 5,16. Nos arcos retangulares, já usamos de 4 onças e meia, por exemplo, para unir um dente superior e um inferior, ou para 4 dentes, 2 superiores e 2 inferiores, um 3,16 ou um 5,16. E depois temos aqueles elásticos de classe 2 ou de classe 3, que vão ser os Impala, que são 6 onças e é um 3,16. Ou podemos usar um mousse, aquele retangular que eu tinha falado para fechar a mordida anterior, que são de 6 onças, 5,16. Elásticos para resolver desvios de linha média. Podemos usar elásticos numa hemiarcada, elástico de classe 2, e na hemiarcada oposta, elástico de classe 3. Não esquecer que, com aparelhos autoligáveis, conseguimos fazer mais tratamentos de maior complexidade do que fazíamos sem autoligáveis. Principalmente se associarmos a outras técnicas, por exemplo, microimplantes. E também não nos podemos esquecer que não vamos conseguir resolver tudo, porque há casos que, ou dependendo da idade, já perdeu-se a hipótese de fazer alguns tratamentos que se poderiam ter feito em fases de crescimento, e principalmente em adultos, há casos que só se resolverão com cirurgia ortognática. Continua a ter o seu espaço. Tens dúvidas sobre esta aula? Envia mensagem direta, coloca-me as tuas questões. Podes também enviar um e-mail para suporte@filmenapais.gmail.com com as tuas perguntas. Por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado. Até à próxima aula.